falando em nome da comunidade, dos seus colegas de pesca, em nome dos padres do Instituto de Teologia. Temos certeza que vai ser um bom padre para essa Igreja de Deus. E gostaríamos que o Senhor ordenasse presbítero, padre, esse nosso irmão, o diácono Francisco Dias. Em seguida, nós ouviremos também o depoimento do jovem José Paulo Correia de Souza, que é colega e amigo de Francisco. Dom Osório, desde 1973, ano também que o Chico entrou no seminário, a gente caminhou juntos até hoje. Muitas histórias nós construímos juntos, né? Muitas lutas empreendemos, alguns sucessos, bastante, conseguimos. Alguns insucessos também nos ocorreram. Ao passar esses anos todos, a gente percebeu, e ainda percebe no Francisco, que ele é um cara, né, um rapaz dedicado, é um rapaz que se dedica muito ao estudo, é um homem de oração, é um rapaz simples, humilde e que de fato, como o Padre falou, é um rapaz inquieto com as coisas do reino. E é justamente isso que a igreja de hoje precisa. O Francisco também, além disso, tem muitas qualidades, né, como um excelente músico, da qual a gente também participou do caminho dele, né? E é por isso, e por tantas outras qualidades, que nós temos a certeza de que esse nosso amigo, ele será um zeloso pastor para a nossa igreja. E é também por essas qualidades, e também muitas outras, que nós pedimos ao Senhor que ordene o Francisco presbítero para a nossa igreja. Assim, Dom Osório, tendo ouvido também esse depoimento do colega, José Paulo, ele representa todos os depoimentos de pessoas que foram consultadas, pessoas leigas, todos têm concordado que ele merece ser ordenado sacerdote. Então, em nome da Igreja, em nome também da Diocese, com o auxílio de Deus e de Jesus Cristo, nosso Salvador, nós escolhemos esse nosso irmão Francisco para a ordem do presbiterado. nas escolas do nosso Santo Batismo. Mas diz a liturgia que Jesus Cristo, ele houve por bem e quis que alguns de todos esses, como somos nós, como são vocês aqui presentes, alguns desses assumissem uma missão um pouquinho diferente, um pouquinho maior, mais ampla, mais específica. Então, aquele que assume o sacerdócio, ele se obriga, ele toma a missão que se expressa da seguinte maneira: ele vai agir em nome de Cristo, com o poder de Cristo e em favor do corpo de Jesus Cristo. Apenas umas palavrinhas. Ele diz isso, ele assume esse ministério para falar, para agir, para fazer em nome
bafizo. Em nome da Santíssima Trindade, eu te perdoo. Ele não diz assim, Jesus Cristo te perdoa. Eu te perdoo. Por quê? Porque ele assumiu a missão de falar em nome de Deus. E com o poder de Jesus Cristo. Que é diferente, por isso que os padres, pelo menos muitos fazem assim, quando eles rezam a missa, eles não dizem assim, o Senhor esteja conosco. Ele diz, esteja convosco, porque naquela hora ele está falando em nome e com o poder de Jesus Cristo, cabeça, que é o chefe do corpo de Jesus Cristo, que somos todos nós. Então a diferença do padre está ali, que ele tem toda a sua ação em nome de Jesus Cristo e com o poder de Jesus Cristo. E tudo isso ele faz em favor do corpo de Jesus Cristo, que somos todos nós, e que ele se torna a cabeça, isto é, age tudo e faz tudo em poder e em nome de Jesus Cristo, que é chefe e corpo de sua igreja, chefe do corpo de toda a sua igreja. Mas tudo isso, evidente, não é um poder, como nós falamos assim na sociedade, aquele que pode mais, aquele que manda mais, aquele que decide sozinho, aquele que diz sim ou não quando bem quer. Por quê? Porque Jesus Cristo veio aqui e disse assim, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Então todo o poder, toda a ação, toda a atitude do sacerdote, se ele quiser ser um bom sacerdote, ele tem que assumir a fisionomia de Jesus Cristo, o jeito de Jesus Cristo, a imagem de Jesus Cristo, a bondade de Jesus Cristo, aquele mesmo que andava pela Palestina, que não fazia distinção de pessoas, que não condenava os pecadores, mas chamava para oferecer o perdão. Não é aquele que distinguia classes mais ou menos, mas aquele que dizia, eu vim a favor de todos, mas eu vim para ajudar aqueles que mais necessitam, aqueles que mais precisam. Então o sacerdote, ele assume um compromisso com a pessoa de Jesus Cristo, para se assemelhar a ele quanto mais pode, e depois que estiver bem parecido com Jesus Cristo, então ele vai exercer o serviço da caridade no meio do povo de Deus. Então ele fala a palavra de Jesus Cristo, celebra o jeito, o gesto de Jesus Cristo, por isso que administra os sacramentos, e coordena o exercício da caridade no meio do povo de Deus. E quanto mais ele coordenar o exercício da caridade no meio do povo de Deus, o povo de Deus se transformará numa fraternidade, num grupo de irmãos. Então é isso que nós queremos fazer agora, com a graça de Deus, rezando todos juntos, para que o Francisco Pires, ele possa, diante dessa vocação que ele disse, sim, estou aqui e quero ir, e depois que ele for, ele vai ter que dizer como São Paulo. Por isso que ele escolheu aquela bonita leitura de São Paulo, dizendo assim, agora que eu aceitei, agora que eu fui, agora que eu estou aqui, ai de mim se não falar, ai de mim se não servir, ai de mim se não anunciar o Cristo, porque eu assumi esta missão. Então, para que ele possa cumprir isso, é que agora nós seguimos as nossas cerimônias da ordenação sacerdotal. Ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Nesse momento, Francisco fica de pé diante do Senhor Bispo, que irá interrogá-lo sobre a responsabilidade da vida sacerdotal. Ele, então, diante de todos nós aqui presentes, vai manifestar o seu desejo de assumir e testemunhar sua decisão de ser fiel a este ministério que escolheu. Caríssimo irmão Francisco, antes de ingressares na ordem dos presbíteros, tu deves manifestar aqui perante o povo
intercessão do Espírito Santo, queres celebrar com devoção e fidelidade os mistérios de Cristo para louvor de Deus e santificação do povo cristão segundo a tradição da Igreja? Queres com dignidade e sabedoria desempenhar o ministério da palavra, proclamando o Evangelho e ensinando a fé católica? Queres unir-te cada vez mais ao Cristo sumo sacerdote que se entregou ao Pai por nós e ser por ele consagrado a Deus para a salvação dos homens? Quero, com a graça de Deus. Agora, de joelhos frente ao bispo, Francisco coloca as suas mãos entre as de os olhos. Ele promete obediência. Francisco, promete respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? Prometo. Deus que te inspirou este bom propósito, ele te conduza sempre mais até chegar à perfeição. Roguemos, irmãos, a Deus Todo-Poderoso, e derrame agora com largueza a sua graça sobre este seu servo Francisco, que ele escolheu para o cargo de presbítero. Agora, prostrando-se ao chão, Francisco reconhece suas limitações, pequenez e indignidade perante Deus, que o chama para tão grande missão e responsabilidade. Através da ladainha, a oração da Igreja, vamos invocar a força de Deus e a proteção dos santos, para que não falte ao Francisco a generosidade, a coragem